Eu nunca imaginei que aceitar aquela carona do meu sogro ia mudar tudo entre a gente. E se você quer mais histórias reais como essa, vira membro do canal. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e me ajuda a continuar trazendo esses relatos verdadeiros para vocês. As coisas com o Clayton, meu namorado, estavam naquela fase de marasmo gostoso. A gente já morava junto há uns 2 anos e a rotina tinha se instalado de um jeito bem tranquilo. Ele é um cara incrível, sabe? Divertido, carinhoso, do tipo que te faz sentir seguro. O problema é que, às vezes, essa segurança vinha com uma dose extra de previsibilidade. O Clayton trabalha com consultoria e toda primavera ele precisa fazer uma viagem de 10 dias para o interior de São Paulo. Era sempre a mesma coisa. Ele ia, eu ficava e a gente sentia saudade, mas a vida continuava normal. Pelo menos era para ter sido normal dessa vez. Na segunda-feira, antes de ele viajar, a gente foi jantar na casa dos pais dele, como sempre fazíamos. A mãe do Clayton, a dona Lúcia, é um doce. Mas o pai, o Valber sempre me causou uma estranha sensação. Ele é um homem grande, de uns 50 e poucos anos, forte, com um bigode bem cuidado e um olhar que nunca decifrei. Sabe aquele olhar que te avalia, mas que parece guardar um segredo? Naquela noite, o Clayton estava distraído, no telefone, resolvendo os últimos detalhes da viagem. Eu estava na sala, sozinho com o Valber. A televisão estava ligada num jogo de futebol que ninguém estava vendo. O Valber me olhou por cima do copo de uísque devagar. Lucas, ele disse a voz grossa. O Clayton viaja cedo, né? A gente podia tomar uma antes de ele ir. Eu fiquei meio sem jeito, mas respondi que sim, que seria legal. Ele deu aquele sorriso de canto de boca que sempre me intrigava. Na manhã seguinte, Clayton me abraçou, disse que me amava e partiu para o aeroporto. Nem 30 minutos depois meu celular vibrou. Era uma mensagem do Valber. Tô passando aí em meia hora. Quero te levar num lugar que só a gente conhece. Meu coração deu um salto. Não entendi a pressa, nem a exclusividade. Eu devia ter inventado uma desculpa, dito que estava ocupado, mas a curiosidade foi mais forte. Aquela mensagem parecia um convite proibido, um começo de mistério. Eu nem me perguntei por que ele não queria o Clayton junto. Apenas me vesti e esperei na sala, ansioso por saber o que aquele homem grande e calado guardava para me mostrar. E o pior, porque ele me chamou com tanta urgência no exato momento que o filho dele estava longe. O Valber chegou pontualmente no carro dele, um sedã preto e imponente. Assim que entrei, senti o cheiro forte de perfume amadeirado, algo denso e maduro. Ele não falava muito, apenas dirigia pela cidade, me olhando de relance. Para onde estamos indo, Valber? Só perguntei, tentando quebrar aquele silêncio que estava me deixando nervoso. Ele sorriu de novo, aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Paciência, Lucas, é um lugar onde a gente pode conversar sem a Clayton nos interrompendo a cada 5 minutos com alguma novidade de trabalho. Menção de que estávamos fugindo da interrupção do Clayton me deu um pequeno calafrio. Afinal, por que estávamos ali, naquele carro, se distanciando da rotina? Parecia uma daquelas cenas de filme onde o protagonista é levado para um lugar que não deveria ir. Ele estacionou em frente a um bar antigo, meio escondido, com poucas luzes acesas. Entramos e fomos para uma mesa no canto. A música era baixa, um samba de raiz que parecia embalar a conversa só entre a gente. Ele pediu 2 cervejas escuras e ficamos nos olhando. Era estranho estar ali, a sós com o pai do meu namorado, sentindo uma intimidade que nunca deveria existir. O Clayton tem sorte, ele começou, a voz baixa, olhando para as espumas da cerveja. Você é um bom rapaz, atencioso. Eu agradeci, sem saber o que dizer. Ele bebeu um longo gole e me encarou de um jeito direto que me fez prender a respiração. Mas você parece... Preso, Lucas. O Clayton é metódico demais. Você não é. Aquela frase me atingiu como uma flecha. Como ele sabia, o Valber tinha me observado mais do que eu imaginava. Eu tentei me defender, falar sobre o amor que sentia, mas ele me cortou, colocando a mão na minha, ali na mesa. Um toque rápido, mas que fez meu corpo inteiro formigar. É só entre nós, Lucas. Você é jovem, tem fogo dentro de você. E eu vejo que ele não está sendo apagado. Nesse momento senti a respiração falhar. Olhei para a mão dele na minha, forte, com a pele mais áspera, e depois para o rosto dele. Estava sério, mas havia uma chama no fundo dos olhos dele que eu nunca tinha notado. Aquele toque, que deveria ser paternal, se tornou algo completamente diferente. Eu puxei a mão, mas não consegui afastar o pensamento da pressão dos dedos dele. O silêncio voltou, mas agora estava cheio de uma eletricidade quase insuportável. Eu não sabia se fugia correndo ou se perguntava o que realmente estava acontecendo. E então, ele se inclinou na mesa, perto o suficiente para eu sentir o cheiro do uísque misturado ao perfume amadeirado. Você não precisa me responder nada agora. A gente só precisa de mais uma rodada. Ele sussurrou. E eu juro que senti o calor do hálito dele no meu rosto. Naquele instante, eu soube que não iríamos sair daquele bar sem que algo muito sério e irreversível acontecesse. A segunda rodada veio, e com ela, o abismo. Eu não conseguia parar de olhar para o Valber. A tensão era tão palpável que parecia vibrar no ar.
Eu me sentia completamente confuso, culpado e, para ser honesto, terrivelmente atraído. O jeito que ele me olhava, direto nos olhos, ignorando o bar lotado ao nosso redor, me fazia sentir a pessoa mais importante e mais errada do mundo. Eu te trouxe aqui porque senti que você precisava disso, ele falou, apoiando o cotovelo na mesa e me observando. Um pouco de liberdade. Comigo você pode ser só o Lucas, sem ser o genro do Valber ou o namorado do Clayton. Ele falava aquilo de um jeito que soava como permissão. E eu, com a guarda totalmente baixa e o corpo esquentando, estava sedento por essa liberdade. Começamos a falar sobre coisas bobas no começo, mas em cada frase havia uma entonação diferente, um duplo sentido. Quando eu ri de algo que ele disse, ele estalou a língua, balançou a cabeça e murmurou: "Você fica bonito assim, solto." O elogio me desmontou. Meu coração começou a bater tão forte que eu achei que ele conseguiria ouvir. Eu não conseguia controlar a descarga de adrenalina. Aquele desejo, que eu nem sabia que existia, estava subindo pela garganta e se instalando na minha pele. Quando saímos do bar, já era bem tarde. A rua estava vazia. Fomos em direção ao carro e a noite parecia ter ficado mais fria de repente. Eu estava tremendo, mas não de frio. "Me dá uma carona até em casa, Valber", eu pedi, a voz baixa e rouca. Ele não respondeu com palavras. Apenas abriu a porta do carro e nós entramos. No caminho, o silêncio era esmagador, mas a proximidade dentro daquele espaço fechado era quase insuportável. Eu vi o volume marcado na calça dele enquanto ele dirigia e tive que desviar o olhar para a janela para não cometer uma loucura ali mesmo. Quando ele parou em frente ao meu prédio, eu não queria sair. Ele desligou o motor, virou o corpo e me encarou. A luz amarelada do poste entrava pela janela, iluminando metade do rosto dele. "Obrigado pela noite", eu consegui balbuciar. Eu já estava abrindo a porta para sair, mas ele me segurou pelo pulso. O toque dele foi firme, mas suave. Ele me puxou de volta para perto, e eu senti o cheiro forte e maduro dele invadir minhas narinas. Meu corpo se arrepiou todo. "A gente sabe que isso não é só um obrigado, Lucas", ele disse, a voz quase um sussurro rouco. E antes que eu pudesse respirar ou protestar, a boca dele estava na minha, num beijo molhado e desesperado que carregava toda a atenção e o segredo daquela noite. Eu fechei os olhos, sentindo as mãos suadas dele subindo pelas minhas costas, me apertando contra o corpo quente e forte dele. Naquele segundo, eu esqueci o Clayton, esqueci a moral, esqueci tudo. Eu estava completamente perdido. E não havia mais volta. O beijo durou o que pareceu uma eternidade e um segundo ao mesmo tempo. Era intenso, faminto, com um sabor de risco que me fazia desejar mais. Quando o ar faltou, ele se afastou só um pouco. A respiração ofegante no meu ouvido, e eu senti a testa dele colada na minha. "Você não devia ter feito isso", eu murmurei. Ainda tremendo, ele riu baixinho, aquele riso seco e grave. "Eu sei, mas você queria tanto quanto eu." E ele estava certo. Eu queria. Naquela noite, a gente não saiu do carro, mas exploramos a atração com uma urgência que nunca mais esquecerei. Mãos suadas explorando cada parte, beijos roubados, gemidos abafados no tecido da camisa. Foi rápido, proibido e me deixou uma sensação de desorientação e desejo brutal. Quando finalmente saí do carro e entrei no meu apartamento, o cheiro dele ainda estava na minha pele. Passei os 10 dias seguintes em um inferno particular. Mensagens de texto curtas e diretas do Valber que eu deletava na hora, me lembrando do nosso segredo. Eu respondia o mínimo, morrendo de culpa, mas com uma chama acesa no peito que me aterrorizava. Quando o Clayton voltou, ele me abraçou, disse que sentiu minha falta e tudo parecia voltar ao normal. Mas para mim, a normalidade estava quebrada. Toda vez que a gente ia jantar na casa dos pais, o olhar do Valber cruzava o meu, e era como se um raio me atingisse no meio da sala de estar. Aquele olhar dizia tudo o que a gente tinha feito, e prometia tudo o que ainda podíamos fazer. Eu não conseguia mais. A mentira virou um peso insuportável. Não pela traição física em si, mas pela traição à minha própria essência. Eu estava escondendo uma parte de mim que se libertou naquela noite, mesmo que de um jeito completamente errado. O Valber tinha visto em mim algo que o Clayton, na nossa rotina segura, deixou de ver: fogo. Mas eu não podia viver para sempre naquele segredo sujo. Uma semana depois, eu sentei com o Clayton e revelei tudo. Não poupei detalhes da atração, da carona, do beijo e da troca de mensagens. Foi a conversa mais difícil da minha vida. Ele chorou, eu chorei. Ele se sentiu traído pelo pai e por mim. E com toda a razão. Nossa relação não sobreviveu à bomba. Mas a lição que eu tirei, e é a lição que eu quero deixar para você, é a seguinte: você pode trair uma pessoa, mas jamais traia quem você é. A minha atração pelo proibido, pelo inusitado, era um sinal de que eu precisava de mais na minha vida, de mais emoção, de mais verdade sobre o meu desejo. Eu estava me escondendo no conforto de uma relação previsível, e o Valber foi só o catalisador que fez a verdade explodir. Eu perdi o Clayton, e o Valber criou uma fissura na própria família. Mas eu me encontrei, e descobri que a coragem de ser quem você é, de buscar o que te move,
é sempre mais importante do que se esconder na sombra de alguém ou de um relacionamento. Se você sente que a sua vida está aprisionada em um lugar que não te cabe, tenha a coragem de quebrar as correntes. Faça a coisa certa, no momento certo. Não espere que um Valber na sua vida te force a encarar a verdade. Essa é a minha história, verdadeira e dolorosa. Mas sair do armário das minhas próprias frustrações foi o meu primeiro passo para ser um cara de verdade. Se você chegou até aqui, é porque de alguma forma essa história tocou você. Se inscreve aqui no canal e vira membro. Prometo continuar trazendo relatos reais, crus, e que nos ajudem a encarar a verdade. Deixe seu comentário sobre o que você faria no meu lugar. Eu te vejo no próximo segredo.